Bem, quantos corpos não têm sido também martirizados, né? Então, depois, né? Depois que a desumanidade perseguiu, né? Perseguiu o Filho de Deus, você percebe que de lá para cá acabou-se aquilo que se chama paz. Por esse motivo é que nós estamos vivendo um momento não bem suportável, né? Depois que Jesus foi martirizado, o outro a ser martirizado depois de Jesus foi Estevão. O primeiro depois de Jesus foi Estevão. E teve outros mais, mulheres, né? Sebastião também foi exatamente, ele era oficial do exército e ele foi exatamente morto, né? Isso quer dizer martirizado, né? Santa Inês, né? Santa Inês também foi martirizada, né? Ela foi martirizada aos 12 anos. Tem mais, né, né? Tem diáconos também, né? Vicente diácono também foi martirizado. Santa Águeda foi perseguida por um rapaz que queria como esposa, né? E foi torturada e queimada. Depois, né, foi arrancada os seios, né? Santa Apolinária também foi martirizada também. Ela tinha 40 anos, foi torturada, né? Foi queimada, foi martirizada de diversas maneiras, né? Então, tem mais, né? Depois de Santa Apolônia, tem mais, né? Santa Perpétua também foi martirizada, né? Santa Felicidade também foi martirizada, né? Ela foi, antes de tudo, ela foi presa e deu à luz na prisão. Depois de solta, ela foi martirizada, né? Então, tem muitos acontecimentos. Justino, né? São Justino, filósofo, né? Que ele foi um primeiro teólogo cristão, né? Ele foi martirizado. Santa Irineu, né? Santo Irineu, né? Foi martirizado também, que era um bispo, né? Tinha Lourenço, que era diácono, né? Ele foi queimado numa grelha, né? Santo Lourenço, né? Ele era diácono e foi queimado numa grelha. Santo Cornélio e Cipriano,
ele foi bispo, né? O Santo Cornélio foi bispo, também foram martirizados, né? Então tem muitos que foram perseguidos, né? Pela, né? Foram perseguidos, né? Porque todos esses se converteram a acompanhar a palavra de Deus. Também tem Cosme e Damião, foram mártires na Síria, né? Santo Inácio, né? De Antioquia, ele era bispo de Antioquia, né? Santa Cecília, Santa Cecília foi decapitada, né? Santa Luísa, né? Martirizada pela vingança, né? Do noivo, que ela não aceitou, né? Então, entre outros que foram martirizados, né? Muitos papas daquela época foram martirizados, quase todos morreram martirizados, né? Então é isso, meu amigo e minha amiga, muitos acontecimentos, né? Muitos acontecimentos. Por esses motivos é que a gente vive uma Semana Santa, uma época de reflexão, né? E existe essa época esses acontecimentos, existe os símbolos da Páscoa. Qual é o primeiro símbolo da Páscoa? É exatamente a cruz, né? Cruz. Existe também o vinho, né? O vinho, o pão representa o corpo de Cristo, né? O cordeiro também é um símbolo de redenção, né? Que é aquele carneiro, né? Que ele é morto, né? Ele representa exatamente a paz, né? Representa a paz, né? O cordeiro, né? Ele foi um cordeiro que ele foi conseguido, ele é até assado sem nem quebrar um osso, conseguido um cordeiro, né? Conseguido um cordeiro sem nem um defeito, né? Sem nem um defeito. Então, são esses símbolos, né? Que representa a morte de Jesus Cristo e o amor, né? Jesus, ele é nossa Páscoa porque ele foi morto e ressuscitou, né, ao terceiro dia, né? A cruz, ela é um símbolo centro, né? Então é isso, meus caríssimos irmãos e irmãs, um, uma semana, né, de reflexão, né, aonde as pessoas usam de tem o coelho da Páscoa, né, vem de alimento, né, as pessoas usam também o chocolate, né, o ovo de chocolate, né, entre outros alimentos diferentes, né? Até dos outros dias, né? Porque o que tem o jejum, né? Tem o jejum, tem muitas pessoas que jejuam, né? E
o jejum tem as interpretações do jejum, né? Você diz, mas, ô Zé Carlos, qual é as interpretações do jejum? Tem pessoas que, quando não tem o certo conhecimento e fica... Às vezes tem pessoas até que não se alimenta bem, tem pessoas até que têm passado mal, né, para guardar aquele respeito, né, aqueles dias grandes, mas não é bem essa realidade que Jesus quer para nós. O que é que a Páscoa, o que é que vem no jejum? Não é bem a gente passar fome, não, porque Jesus, ele se alimentou, ele recebeu aquela esponja de vinagre, né? Quando ele pediu água, né? E a gente vai fazer a mesma coisa? Não, não, de forma nenhuma. Aquilo que foi colocado na boca de Jesus pelos judeus, aí a gente vai colocar na nossa boca também, né? A fome que Jesus passou, é obrigado a gente passar a mesma fome? Não. A nossa realidade tem que ser ao contrário. Como é o contrário, Zé Carlos? Ao contrário, é a gente jejuar de olhar para a pobreza espiritual do nosso próximo, não é? A pobreza espiritual do nosso próximo, a vida sofrida muitas vezes do nosso próximo, o deslize do nosso próximo. Esse é o jejum. Esse é o jejum. Eu estive em uma certa localidade e vi uma garotinha, ela chorando, porque alguém estava criticando dela. E ela chorava desesperadamente, não é? E ela teve que ser consolada, né? Teve que ser consolada porque tinha críticas, né? Tinha críticas oprimindo ela, né? E me fez recordar também os judeus quando eles diziam assim: tu não sei o rei dos judeus? Sai daí dessa cruz, né? Sai daí dessa cruz. Ele foi, além dele ter sido muitas pancadas, muitas chibatadas, né? Muitos chutes, né? Além disso, tinha também as críticas, né? As críticas, né? Que é aonde vem muitas revoltas na sociedade, é exatamente as críticas, não é? Por que você critica? Por que eu criticar alguém? Quem sou eu para lhe criticar? Quem é nós, né? Como eu falei, a garotinha chorando por causa do que ela
tinha um corpo mais fortezinho, não é? Então vem as críticas e essa garotinha chorando e ela teve de ser acalentada e foi pedido para ela não ligar, né? Não dar ouvido à escuta e não, né? E não ficar chorando, porque o choro também ele representa o martírio, né? O martírio de Jesus. Jesus também chorou ao Pai, né? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, né? E ele é constatado como ele deu aquele último grito, né? E deu também o último suspiro, né? Também chegou o momento em que ele se afastou, deu aquele ventania com aquele estrondo, né? Aonde foi tudo consumido, né? Muitos saíram ali de perto porque tinha desaparecido, né? O homem mais que tinha mais humildade, mas que também o mais poderoso, né? O Evangelho, ele revela exatamente este fato acontecido. Então, a gente falamos em respeito do martírio, né? O primeiro mártir, né, foi exatamente Jesus, não é? O primeiro mártir, né? E tem também o segundo, terceiro, mulheres, né? Muitas mulheres foram violentadas, né? Pelos seus interessados, né? Quando elas não queriam, elas eram captadas, eram perseguidas, usadas e mortas. Então, fica aí uma reflexão para esta semana, né? Esta semana que é considerada a maior semana de todas, né? Que também é chamada a Semana Santa. Fique com Deus e refletir a vida. Amém? Paz e bens para você. Feliz Páscoa para todos nós.